Divergência com a nova CPMF derruba o secretário especial da Receita, Marcos Cintra. Presidente Bolsonaro diz que Cintra divulgou proposta do novo imposto sem autorização. Tribunal Superior Eleitoral mantém inelegível por 8 anos a ex-governadora Rosinha Garotinho. Secretários estaduais discutem a reforma da Previdência no Congresso. Casos de dengue no Brasil aumentam 7 vezes este ano. Tempo seco aumenta em 30% os problemas respiratórios na capital paulista. Estados Unidos fazem homenagens às vítimas do atentado de 11 de setembro de 2001. Os desafios dos refugiados no Brasil para construir um novo futuro. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O secretário especial da Receita Federal, Marcos Cintra, foi demitido hoje do cargo pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. O auditor fiscal José de Assis Ferraz Neto assumiu interinamente. O motivo da queda de Cintra foi a divulgação de estudos para uma reforma tributária que incluía um novo imposto sobre transações bancárias, semelhante à antiga CPMF. Marcos Cintra estava à frente dos estudos para a proposta do governo para a reforma tributária. Historicamente, o então secretário defendia o chamado Imposto Único, que incidiria sobre movimentações financeiras no lugar de mais de 90 tributos existentes no Brasil. A ideia foi apresentada em um evento nesta terça-feira pelo secretário adjunto da Receita. A proposta recebeu muitas críticas e foi comparada à CPMF, que foi extinta pelo Congresso Nacional. O presidente da Câmara dos Deputados reafirmou nesta quarta que a ideia não deveria prosperar no parlamento. É um tema com um obstáculo muito grande. Se a gente tinha um obstáculo na Previdência e tinha na tributária, eu acho que, estamos superando da tributária, já superamos da Previdência, eu não acho, pelo que vi de reação dos deputados, que superar a rejeição à CPMF seja uma coisa simples para o Brasil de hoje. Não sei daqui a 5 anos, mas para hoje, pelo que eu vi do primeiro vice-presidente da Câmara e de outros deputados, do Marco Pereira, entre outros, eu acho muito difícil que a gente consiga avançar. Eu não sou daqueles que quero dizer o que o governo deve ou não mandar para a Câmara. É um direito dele mandar uma proposta. E a Câmara e o Senado decidir. Agora, de fato, as reações hoje, para mim, foram muito contundentes da dificuldade da CPMF na Câmara de Deputados. O tributo sobre movimentações financeiras seria uma alternativa à incidência de impostos sobre a folha de pagamento. Mas até mesmo no governo, o tema não é unanimidade. O presidente Jair Bolsonaro chegou a se posicionar contra um dos impostos nesses moldes. Segundo o Ministério da Economia, a equipe econômica continua trabalhando na reformulação de um novo regime tributário para corrigir distorções, simplificar normas, reduzir custos, aliviar a carga tributária sobre as famílias e desonerar a folha de pagamento. Nas redes sociais, Bolsonaro disse que Paulo Guedes exonerou Cintra por divergências no projeto da reforma tributária e destacou que a proposta só deveria ter sido divulgada após aval dele e do ministro da Economia. O presidente ainda disse que a recriação da CPMF ou aumento da carga tributária estão fora da reforma tributária, por determinação do presidente da República. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu manter Rosinha Garotinho inelegível por 8 anos. Ela é ex-governadora do Rio e ex-prefeita de Campos dos Goytacazes. Francisco de Oliveira, que era o vice-prefeito, também teve mantida a sua inelegibilidade. Em 2016, quando o TRE do Rio cassou o mandato de Rosinha, a prefeitura negou as irregularidades e disse que iria recorrer da decisão. Os ministros do TSE negaram 3 recursos apresentados pela defesa de Rosinha. Eles mantiveram a decisão do TRE do Rio de Janeiro, que já havia cassado em 2016 o mandato de Rosinha Garotinho. Ela é acusada de cometer abuso de poder político e também de ter usado indevidamente os meios de comunicação na eleição de 2012. Segundo a Justiça Eleitoral, o Ministério Público argumentou que a publicidade institucional da Prefeitura
teria à época propagado obras efetuadas pela administração municipal como se fossem realizações pessoais da política, com o único objetivo de promover a sua reeleição ao cargo. Os ministros analisaram ainda um recurso do Ministério Público Eleitoral que acusava Rosinha de contratar servidores temporários de forma irregular, também durante a campanha de reeleição em 2012. A ministra Rosa Weber, presidente do TSE, foi quem leu a decisão. Foi negado o provimento ao recurso especial de Rosângela Rosinha Garotinho Barro Assede Mateus de Oliveira. Foi negado o provimento ao recurso especial interposto por Francisco Arthur de Souza Oliveira. E foi dado provimento ao agravo de Mauro José da Silva para negar provimento ao recurso especial eleitoral. Mulher do ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, Rosinha foi a primeira mulher a ser eleita governadora do estado. Ela também foi eleita por 2 vezes prefeita de Campos dos Goitacazes. No dia 3 de setembro, o casal foi preso no âmbito da Operação Secretum Domus, deflagrada no Rio e em Campos do Goitacazes pelo Ministério Público. De acordo com a denúncia aceita pelo juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Campos dos Goitacazes, Antony e Rosinha receberam propinas no valor de 25 milhões de reais. Segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, a Prefeitura e a Odebrecht superfaturaram contratos para a construção de cerca de 10 mil casas populares. A defesa do casal recorreu da decisão e eles foram soltos no dia seguinte, dia 4 de setembro. Sobre a decisão do TSE, a defesa ainda não se pronunciou. O último boletim divulgado pela equipe médica do presidente Jair Bolsonaro diz que ele está estável, mas teve a alimentação oral suspensa. De acordo com o médico Antônio Luiz Macedo, não se trata de uma piora, mas de uma resposta natural do intestino. O último boletim médico do hospital informou que o presidente está sem dor, sem febre e sem disfunções orgânicas. O quadro de saúde de Bolsonaro evoluiu nas últimas 12 horas, com redução dos movimentos intestinais e distensão abdominal. Nesta quarta-feira foi introduzida a sonda nasogástrica para iniciar a nutrição pela veia. Segundo os médicos, a reintrodução da alimentação por via oral será avaliada diariamente e deve ser adotada no momento oportuno. Os exames laboratoriais do presidente encontram-se estáveis. Bolsonaro segue fazendo exercícios de fisioterapia motora e caminhando pelos corredores do hospital, como medidas de prevenção à trombose venosa. Por ordem médica, as visitas permanecem restritas. Bolsonaro está internado no Centro Médico desde domingo em São Paulo, quando foi submetido a uma cirurgia para a correção de uma hérnia. O porta-voz da presidência, general Otávio Rego Barros, se despediu hoje do serviço ativo do Exército. Antes de integrar a equipe do presidente Bolsonaro, ele era o chefe do Centro de Comunicação Social da Força Armada. A cerimônia aconteceu no batalhão do 1º Regimento de Cavalaria de Guardas, em Brasília, e contou com a presença do presidente em exercício, Hamilton Mourão. Rego Barros é general de divisão do Exército. Ele passou para a reserva em 31 de julho deste ano. Em seu discurso, o militar agradeceu pelos 44 anos de serviço militar e lembrou dos companheiros que perderam a vida. A partir de agora, esta alma que mantém este meu corpo estará a cada dia a proteger os interesses da nossa instituição que vivencia junto à sociedade uma confiança jamais, eu diria, inigualável, se comparada a qualquer outra instituição. Ao longo da minha carreira, o histórico já demonstrou que, principalmente, a permanência nessa família, na família Verde Oliva, me fortaleceu para enfrentar muitas vitórias, algumas derrotas e algumas perdas de companheiros que ficaram ao longo do caminho. E essas perdas se revelam principalmente quando por ocasião do terremoto no Haiti. O general foi chefe do Centro de Comunicação Social do Exército
cargo que ocupava desde 2014. Também foi assessor da extinta Secretaria de Assuntos Estratégicos e atuou na Cooperação Militar Brasileira no Paraguai e na MINUSTAH, a Missão de Estabilização das Nações Unidas no Haiti. Além disso, entre as missões como oficial general, Rego Barros comandou a Força de Pacificação nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio, e a segurança da Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20. Desde o início do ano, exerce a função de porta-voz da Presidência da República a convite do presidente Jair Bolsonaro. Aplicar a ducha nas patas desse animal e deixá-lo correr livre no campo, que é o campo da verdade da nossa profissão de militar. Eu quero agradecer a presença de tantas pessoas que aqui homenageiam a minha família e a mim especialmente. A turma de 1981 da Academia Militar das Agulhas Negras. Aqueles companheiros e aqueles chefes com os quais eu tive a oportunidade e a honra de vivenciar codo a codo e aprender com eles aquilo que é mais importante na vida de um ser humano. O temor a Deus, o respeito ao próximo e a lealdade ao subordinado. Eu quero terminar as minhas palavras com um agradecimento especial ao meu comandante, General Vilas Boas, que aqui se encontra e ao longo de 4 anos esteve ao meu lado, me permitindo conduzir minha última missão no Exército Brasileiro, que foi a chefia do Seconsex, com toda a liberdade, com toda a transparência, e me ensinando a cada dia o sentimento real do cumprimento do dever. A minha esposa Cristina, a minha filha Maíra, minhas irmãs, meu filho Capitão Rego Barros, e no histórico faltou citar o Lucas, que é o neto que nasceu aqui neste regimento quando meu filho aqui servia. A todos, muitíssimo obrigado por esta oportunidade. Seguirei firme. Meu estribo continuará chocando-se com o estribo de cada um de vocês. Minha lança estará em riste, juntamente com cada uma das suas lanças. E podem ter certeza que aqui nós temos uma família. E esta família nos acolhe a qualquer momento de nossas vidas. Dragões, cumpre o teu dever! Aconteça o que acontecer! Paz e bem. E esta quarta-feira já foi considerada a tarde mais quente do inverno na capital paulista, pelo menos por enquanto, porque a estação ainda tem mais 12 dias pela frente. Alguns termômetros do centro da cidade chegaram a registrar 38 graus. E sem chuva, o tempo seco está ficando assim difícil para todo mundo, né, Regiane? Muito difícil de respirar. E eu vou te falar, quando eu chegava aí agora no centro da cidade, eu pude conferir 38 graus. A sensação térmica deveria estar bem maior, né? Uns 40 graus. Estava difícil de andar hoje no centro aqui de São Paulo. E o que acontece com toda essa secura aqui em São Paulo? Ela provoca um aumento, ou provocou um aumento, melhor dizendo, de 30% no atendimento de pessoas com problemas respiratórios nos hospitais. A Defesa Civil já decretou até estado de atenção em toda a cidade. 38 graus em pleno inverno. A gente anda, o pouquinho que anda já está transpirando, está cansada. Eu prefiro 1000 vezes o frio. Olha que eu sou do Piauí, hein? E além de tudo é muito seco, né? É, também. A gente fica com a garganta ressecada, tem que estar molhando a boca toda hora. É horrível. É consequência do que estão fazendo com a natureza, né? Acho que esse problema que a gente está tendo em relação a queimadas, a poluição, é isso que a gente está plantando agora. Em vários locais do Brasil, o clima parece de deserto. E não é exagero. Em Cuiabá, por exemplo, não chove há 4 meses. E a umidade relativa do ar caiu para 7%. Menor que a do deserto do Saara, que é de 10% a 15%. Além do centro-oeste, a região sudeste do país também sofre com um clima seco e quente.
São Paulo entrou em estado de alerta por causa da forte onda de calor e em estado de atenção por causa da baixa umidade do ar, que ficou menor do que 30%, que é prejudicial à nossa saúde. O ideal é que se fosse acima de 40 e também abaixo de 80, por aí, porque não existe um número, porque também depende muito do indivíduo. Cada indivíduo tem ele se expõe no lugar seco, uns sofrem mais, outros sofrem menos, né? E quem mora naquele lugar também vai desenvolvendo de aceitar mais aquele momento lá da umidade relativa do ar. A Ivana tem rinite e sinusite. Quando o clima fica seco, ela sofre com as crises alérgicas. Fico procurando respirar e não consigo. Você sente então que piora o que você já tem dificuldade, piora muito então quando fica esse tempo? Piora bastante. Piora bastante, eu preciso tomar bastante água, preciso tomar bastante banho. Todos os aparelhos que me ajudam a respirar tem que estar bastante limpo. A casa tem que estar bastante limpa, os móveis também. Então tem que ter bastante cuidado, porque senão eu sofro bastante com as minhas alergias. Irritação nos olhos e no nariz, garganta seca, ressecamento da pele e até problemas cardíacos também são consequências do tempo seco. Por isso é bom ter alguns cuidados. A gente sempre tomar bastante água, né? Ingerir bastante líquido, tá? Aqueles que sofrem mais podem jogar um soro fisiológico no nariz, né? Com conta-gotas, pode lavar mesmo o nariz, né? E assim, a principal coisa é isso, fazer uma higiene nasal interessante com esse líquido e ingerir bastante líquido. Isso que é o que a gente tem que fazer nessa época úmida, né? A Ivana se prepara bem, toma os remédios indicados pelo médico, mantém o aparelho de inalação por perto e na cabeceira da cama o melhor amigo, o umidificador. Tudo para tentar amenizar a secura do tempo. Tem um outro que fica na sala. Particularmente, em todos os ambientes da minha casa, eu tenho um desse, porque é o que está me ajudando, né? E veja a seguir, secretários de Fazenda dos estados elaboram proposta para a reforma tributária. E ainda, os 18 anos do ataque terrorista às Torres Gêmeas do World Trade Center em Nova York. Nos Estados Unidos, o dia foi de lembrança pelas vítimas dos atentados de 11 de setembro que derrubaram as Torres Gêmeas em Nova York há 18 anos. Cerca de 3.000 pessoas morreram e muitas ainda sofrem até hoje as consequências de um dos piores atentados da humanidade. As homenagens às vítimas do 11 de setembro começaram logo nas primeiras horas da manhã. No Pentágono, um dos alvos dos aviões sequestrados, uma enorme bandeira dos Estados Unidos foi estendida. Na Casa Branca, o presidente norte-americano Donald Trump e a primeira-dama Melania fizeram um minuto de silêncio em respeito às vítimas. Os ataques coordenados pela rede islâmica Al-Qaeda deixaram cerca de 3.000 mortos nos Estados Unidos. A maioria estava no World Trade Center. As Torres Gêmeas foram atingidas por 2 aviões e vieram abaixo há 18 anos. As imagens que chocaram o mundo ainda trazem dor para esta mulher. É a primeira vez que Connie Dray visita o local da tragédia. A prima dela, de 26 anos, trabalhava no alto da Torre Sul, quando o avião se chocou com o prédio. Ela tinha o mundo inteiro pela frente. Era daquelas pessoas que são quase perfeitas em tudo que fazia, diz Dray. Todos os anos, os nomes das quase 3.000 vítimas foram lidos por membros da família. Em Nova York, a cidade ficou em silêncio nesta quarta-feira, no momento exato dos ataques. A tragédia mudou a vida de milhares de pessoas. Jacqueline tinha 26 anos em 2001 e trabalhava a 2 quarteirões das torres. Hoje, ela é mãe de 3 filhos e está diagnosticada com câncer, já na fase de metástase, ou seja, quando a doença se espalha pelo corpo. Médicos acreditam que, provavelmente, a causa do câncer tem a relação com a exposição que a jovem teve a uma nuvem de dejetos tóxicos.
A doença se desenvolveu nos pulmões. Eu nunca fumei e se espalhou muito rápido, diz a americana. Um programa federal de saúde reservado aos sobreviventes do atentado calcula que cerca de 10 mil pessoas estão com câncer. O advogado dos sobreviventes diz que nunca houve uma exposição química comparável ao 11 de setembro e que ninguém podia prever exatamente o que iria acontecer com bilhões de toneladas de material em combustão durante 96 dias no ar da cidade. E após receber a proposta de reforma tributária elaborada pelo secretário de Fazenda dos Estados, Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, afirmou que o texto traz soluções relevantes, importantes e decisivas. Os secretários apresentaram novas propostas para garantir a arrecadação das federações. Um dos itens é a criação de um fundo de desenvolvimento regional, em especial para que os estados do Norte e Nordeste possam continuar a atrair investimentos, mesmo após o fim da guerra fiscal. Outro ponto discutido foi a manutenção da Zona Franca de Manaus. Vale ressaltar que um dos itens mais pedidos pelos estados, que é a união de impostos, já está sendo analisado pelos deputados. A PEC 45 cria o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Seria um imposto único em substituição a 5 tributos. Seriam eles o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, que é federal, o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias, que é estadual, o ISS, Imposto sobre Serviços, municipal, COFINS, federal e o PIS, também federal. A proposta de autoria do deputado Baleia Rossi, do MDB, para o parlamentar, o apoio dos estados é fundamental para viabilizar a aprovação. É um apoio político muito significativo. Os 27 estados que são responsáveis pelo ICMS se uniram para somar na nossa proposta, para melhorar a proposta, e eu acho que esse é um ganho político que vai viabilizar a aprovação da matéria. A comissão especial que analisa a reforma tributária está em fase de audiências públicas. O texto tem como relator o deputado Aguinaldo Ribeiro, do Progressistas da Paraíba, que tinha o limite para a apresentação de sugestões ao texto até esta quarta-feira. Mas o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, concordou em estender o prazo para o dia 18. Os secretários de Fazenda dos estados irão formalizar todos os pedidos de mudança por meio das bancadas no Congresso. A reforma deve ser votada na Câmara em outubro. Depois de se reunirem com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, os secretários de Fazenda vieram para o Senado, para uma conversa com o presidente da Casa, senador Davi Alcolumbre, já que por aqui também está em tramitação uma reforma tributária. O secretário de Fazenda e Planejamento de São Paulo, Henrique Meirelles, destacou a importância da união dos estados na busca de uma solução para o que ele chama de erro histórico, de não ter sido feita antes uma reforma tributária no país. É muito importante isso porque aqui há uma união de todos os estados em torno desta proposta, com diversos mecanismos que foram introduzidos que solucionam problemas históricos que têm impedido a reforma tributária no Brasil. E o plenário principal da Câmara dos Deputados em Brasília ficou totalmente às escuras nesta quarta-feira. O apagão foi durante uma audiência pública. A audiência pública comemorava a Semana Nacional da Agricultura Familiar e discutia temas como os fatores que dificultam a permanência dos jovens no campo. Com a queda de energia, a sessão foi encerrada antes do previsto. O apagão durou cerca de 1 hora e deixou o plenário principal da Câmara às escuras. Segundo a assessoria da Casa, a queda de energia foi causada por um defeito na subestação da Companhia Energética de Brasília, que presta serviço ao Congresso. O apagão também afetou momentaneamente o gabinete do presidente do Congresso, Rodrigo Maia. Ele não estava na sala no momento e um gerador restabeleceu a energia do gabinete. A sala da primeira vice-presidência da Câmara, o comitê de imprensa, local destinado aos jornalistas, e alguns gabinetes de lideranças partidárias também ficaram às escuras. A assessoria da Câmara informou ainda que o apagão não atingiu os prédios dos anexos. Uma equipe da Companhia Elétrica de Brasília foi acionada e a energia foi restabelecida aos poucos.
E veja a seguir, o Brasil registra mais de 1.400.000 novos casos de dengue. E ainda o caminho da exportação do frango brasileiro no porto de Paranaguá. Os casos de dengue no Brasil aumentaram 7 vezes. Até agosto, o país contabilizou mais de 1.400.000 novos casos. De acordo com dados do Ministério da Saúde, até 24 de agosto, o país registrou quase 1,5 milhão de casos de dengue. E no mesmo período de 2018, foram 205 mil. Isso significa um aumento de 7 vezes em relação ao verificado no mesmo período do ano passado. O total de mortes confirmadas neste ano também subiu e ficou em 591 vítimas. Em 2018, o número foi 3 vezes menor, com 160 casos confirmados de morte por dengue. Entre os estados, o maior número de registros foi em Minas Gerais, seguido por São Paulo. Juntos, os dois estados concentram 63% de todos os casos da doença. No mercado financeiro, o dólar fechou em queda nesta quarta-feira. A moeda norte-americana caiu 0,76% e encerrou o dia cotada a R$ 4,064 na venda. E hoje, na terceira reportagem da série sobre as atividades no Porto de Paranaguá, no Paraná, você vai ver como é feita a exportação do frango brasileiro. De janeiro a maio, as vendas deste tipo de carne somaram 1.600.000 toneladas. O Paraná se mantém como principal exportador do produto nacional. E entre os principais destinos do frango brasileiro estão países como China, Japão, Emirados Árabes e Arábia Saudita. Em julho, as exportações brasileiras de frango tiveram um desempenho 16% menor em relação ao volume embarcado em julho de 2018. Foram um pouco mais de 387 mil toneladas. Em receita, menos de 700 milhões de dólares, 6% menor do que o mesmo mês do ano passado. Mas no acumulado, os números são positivos, informa a Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA. De janeiro a julho, foram exportadas quase 2,5 milhões de toneladas de frango. O volume ficou perto de 6% acima do mesmo período do ano passado. E os 4 bilhões de dólares em receita representam mais de 10% sobre o mesmo período de 2018. O Porto de Paranaguá continua sendo o principal exportador do frango brasileiro. O terminal recebe de cooperativas e outras empresas os contêineres frigorificados, ou reefers. Eles ficam no terminal de contêineres de Paranaguá até o momento do embarque para o país comprador. O frango que sai de Paranaguá representa quase 40% de toda a exportação brasileira do produto, o que coloca o Porto em primeiro lugar no Brasil em embarques dessa proteína animal. E 80% deste total é frango produzido aqui mesmo no Paraná, já que o estado é o maior produtor nacional de frangos. Dos quase 2,5 milhões de toneladas exportadas no primeiro semestre, perto de 1 milhão de toneladas foram abatidas em frigoríficos do Paraná. Só o estado gerou uma receita no setor de 1,5 bilhão de dólares no período. Este representante de um grupo formado por 4 cooperativas paranaenses disse que, apesar das oscilações do mercado internacional, os embarques para elas foram recorde. É um recorde absoluto de mais de 500 mil toneladas de carne de frango exportadas para mais de 160 países no mundo inteiro. O que mostra a força do Brasil, que é a vocação mesmo, né? É o primeiro país do mundo em produção de carne de frango. Ele acrescenta que as diferenças entre Estados Unidos e China foram decisivas para dar otimismo ao setor. Essa polêmica, na verdade, ela está fazendo com que o Brasil tenha muita oportunidade na soja, no milho e, consequentemente, na carne de frango. Quais são as perspectivas até o final do ano? As melhores. O que a gente tem ouvido das cooperativas é que 2019 tem uma projeção de fechar com números recordes, assim esperamos, né, pois o ano já está se encaminhando para o segundo semestre, e que a gente continue numa batida boa até dezembro. O terminal de contêineres de Paranaguá é administrado pela iniciativa privada. No ano passado, o porto foi o segundo do país a movimentar carga por esse sistema entre exportação e importação. E os reefers, os refrigerados, representam uma carga importante. Essa demanda de frango, ela vem a Paranaguá também
pelas características do terminal, né? Esse tipo de demanda, ele possui necessidades, né? Como manter o container frigorificados numa temperatura estável, né? Esse nosso terminal de containers possui um espaço para 5.000 containers frigorificados. E veja a seguir, em São Paulo, escola oferece aulas de português de graça para refugiados. E ainda a decoração com flores típicas de florestas tropicais. E, Jaqueta, olha só que legal essa história. Profissionais de diversas áreas viram por algumas horas professores voluntários para ensinar o português aos refugiados que chegam ao Brasil. A iniciativa é de uma escola na zona sul de São Paulo que tem na grade curricular a educação para jovens e adultos. Esses são os refugiados, pessoas que buscam uma vida melhor fora da terra natal. Mas chegar em um lugar desconhecido não é tão simples. Tem que encarar uma nova cultura, novos costumes, além de um idioma diferente. Nessa escola, na Zona Sul de São Paulo, são oferecidas aulas de graça para quem quer aprender a falar português. Eu me utilizei no começo muito do uso de imagens, né? Então eu tentei de uma forma bem lúdica trazer imagens para que a gente pudesse ir trabalhando o cotidiano dessas pessoas e com base nas imagens depois passar para a parte do aprendizado da língua e da gramática. O trabalho com refugiados começou há 4 anos e mais de 30 alunos foram alfabetizados e ganharam ferramentas para construir um novo futuro. Após essa aula inicial, eles fazem o curso regular. Então, eles estão frequentando a escola, o curso da educação de adultos, porque eles também precisam de uma regulamentação na sua parte educacional. Eles querem se formar, eles querem ingressar numa profissão com competência. As professoras do curso são voluntárias. A Fernanda é advogada e a Priscila, pesquisadora. As duas trabalham o dia todo e à noite dedicam o tempo para ensinar os alunos refugiados. Para elas, não ter um salário não é empecilho. Afinal, ganham algo muito maior: a gratidão pelos ensinamentos. E um dia ela convidou, eu falei, meu Deus, será que vou conseguir, né? Porque é uma tarefa difícil. Você desempenhar uma atividade tão importante, porque para eles faz muita diferença. E, no fim das contas, eu acho que eu me encontrei dando aula para eles. E o número de refugiados nas terras brasileiras cresce a cada ano. Até o ano passado, mais de 11 mil refugiados foram reconhecidos no país. A maioria veio da Síria, do Congo, da Angola, da Colômbia e da Venezuela. O Brasil já é o 6º país no mundo a receber mais pedidos de refúgio. Só no ano passado, foram mais de 80 mil solicitações. O Mohamed e a família chegaram há 4 anos ao Brasil, após fugir da guerra da Síria. Para ele, aprender a falar português fez toda a diferença no convívio com os brasileiros. Foi difícil no começo, na verdade. Eu fiquei com medo, fiquei quase mais de 6 meses, não falava nenhuma palavra com os brasileiros. Tinha medo de errar, de falar. Aí depois que eu comecei a trabalhar, teve um pouco de coragem de falar com eles. Aí eu fiquei melhor. Melhor ainda quando eu entrei na escola. Já a Mirlene veio do Haiti e pediu refúgio no Brasil por não conseguir emprego em seu país. Aqui ela acredita que terá mais oportunidades e sabe que para conseguir um bom trabalho é fundamental aprender nosso idioma. Tem um emprego, não tem canela. Agora Deus vai me ajudar. O Zinsou é de Benin, um país localizado na África Ocidental. Ele pediu refúgio no Brasil porque sofria perseguição religiosa. No começo não foi fácil, mas hoje ele já se sente em casa. Ainda mais depois de aprender um pouco mais dos nossos costumes. Estou aprendendo a língua, estou aprendendo tudo, né? Vamos falar um dia eu sair para fora, eu posso trabalhar com essa língua, pode fazer o que eu quiser, com meus diplomas, que eu posso conseguir um trabalho melhor. O importante é quando você vê o sorriso de uma pessoa que chegou aqui com cabeça baixa e com medo de tudo.
Quando você olha para ela e ela está sorrindo e conversando com você e tendo esperança novamente na vida, isso não tem outro nome, só pode ser chamado de felicidade e realização. Eu acho que a nossa vida também precisa desse lado de realização profissional e humana. Nessa hora, o humano é o maior. O cultivo de flores tropicais é uma opção de renda para muitas famílias em Cuiabá, no Mato Grosso. Especialistas garantem que o mercado é promissor. Como as flores têm uma variedade grande e são em sua maioria exóticas, elas atraem decoradores de várias partes do país. Tudo começou há 10 anos, quando a Maria José assistiu a uma palestra sobre flores tropicais. Eu visitei produtor de 3 hectares, de 5 hectares, e de lá eu trouxe os primeiros rizomas. Com uns 2 anos e pouco a gente chegou num ponto bom, que o que a gente produzia era o que o mercado comprava. Hoje o casal consegue administrar a produção com a ajuda de apenas um funcionário, que faz a colheita, lava e prepara as flores para as entregas. A escolha pela grande variedade de espécies é pela questão da sazonalidade, ou seja, elas dão flores em épocas diferentes. Só assim é possível garantir a produção o ano inteiro. E para orientar pequenos produtores que pretendem entrar nesse ramo, a Embraer montou um campo experimental aqui na cidade de Acorizal. Eu estou aqui com a doutora Eliane, que é engenheira agrônoma e é responsável aqui, a pesquisadora desse campo experimental, que vai me falar um pouquinho sobre essas culturas. E doutora Eliane, aqui começa principalmente pela terra, né? O primeiro cuidado que o produtor tem que ter é para preparar o solo bem preparado, né? Exatamente. Aqui a flor tropical ela é muito exigente de solo e água. Então, no caso, aqui nós estamos numa plantação de antúrios. A gente faz o cultivo em canteiros. E o antúrio, ele tem raiz aérea. Então, nós precisamos de que o substrato seja aerado para facilitar esse desenvolvimento das raízes. Então, aqui nós temos a composição desse substrato, nós temos terra do local, nós temos terra preta, nós temos esterco bovino e nós temos também bagaço de cana. No campo experimental da empresa matogrossense de pesquisa, assistência e extensão rural, existem outras variedades. Os antúrios, que por aqui são encontrados nos tons vermelhos, rosas e até brancos, chamam a atenção. Como eles necessitam de sombra, ficam dentro de estufas cobertas com telas que garantem 70% de sombreamento. A escolha pelas flores tropicais é pelo fato que elas aguentam temperaturas elevadas. Estou muito feliz, Mato Grosso já tem produtor em Tangará, tem produtor em Sinop, produtor em Sorriso, em Rondonópolis e outras regiões do estado estão começando também a produzir. Então é uma cultura que promete muito. Cientistas revelaram hoje uma descoberta importante na busca de vida fora do sistema solar. O estudo foi publicado numa revista norte-americana e mostra que existe vapor d'água numa atmosfera de um planeta que fica na zona habitável de sua estrela. A descoberta constitui uma nova etapa na busca de sinais de vida fora do nosso sistema solar. Um estudo publicado nesta quarta-feira na revista Nature Astronomy mostra que pouco se sabe sobre as características do K2-18b, este exoplaneta localizado a mais de 100 anos-luz da Terra. Mas a notícia faz com que ele seja o melhor candidato para a busca de vida extraterrestre. A zona habitável de uma estrela é o local que está próximo o suficiente para ter uma fonte de calor, mas longe o bastante para que exista água em estado líquido. E o Jornal das 22 termina aqui. Tenham todos uma ótima noite. A gente se vê amanhã. Boa noite. Fique na paz.